E aí, galera, sejam bem-vindos ao Analistas em Ação, o novo programa do Invest News que vai tirar todas as suas dúvidas sobre ações, mas com um diferencial. Quem vai responder as suas perguntas é o analista Murilo Breder da Easy Invest. Na semana passada, a gente falou sobre uma small cap poderosa, a Eneva. Mas, desta vez, o programa vai ser um pouquinho diferente. Vocês pediram e então a gente vai falar mais sobre BDRs. Trouxemos um ativo gringo, mas que está presente na mesa de todos os brasileiros. Murilo vai olhar os fundamentos da companhia e contar por que merece uma atenção especial. E também teremos análise gráfica do Hugo Caroni. Depois, eu vou fazer para ele algumas perguntas que vocês que acompanham o Invest News deixaram nos nossos vídeos e lives. Bora então conhecer qual que é o ativo que o Murilo trouxe? Obrigado, Caterine, obrigado vocês também que têm acompanhado a gente aqui nessa ainda curta jornada do programa Analistas em Ação. Nós tivemos 2 excelentes episódios, agora vamos para o terceiro, né? E animado, porque cada vez que a gente vem aqui, com certeza para falar de uma ação nova, né? A gente tem muita expectativa para o decorrer do ano, imagina, né? São 52 semanas, dá para falar no mínimo de 52 ações diferentes durante o decorrer de 2021. Então, muito animado aqui para o que está por vir. E hoje, né, uma ação internacional a pedidos, um dos melhores, o comentário mais curtido do vídeo anterior. A gente lê os comentários, lê o feedback de vocês, e hoje a gente vai falar de uma ação internacional nesse programa aqui. Bom, Murilo, você separou a ação da Coca-Cola, né, a Coca 34, para a gente falar aqui no Analistas em Ação. Eu queria entender por que 2021 é um momento propício para entrar na ação. Vamos lá, Caterine. É o seguinte, antes de falar por que agora, por que comprar as ações da Coca-Cola agora, eu vou falar um pouco sobre o case, porque, claro que Coca-Cola eu acho que todo mundo conhece, né? É um refrigerante mais consumido no Brasil, mas o grupo é muito forte, tá? Das 5 maiores marcas de refrigerante, 4 são da Coca-Cola. Além da própria Coca, tem a Coca-Cola Diet, tem a Fanta, Sprite. Todas essas marcas são da Coca-Cola também. Além disso, ela tem um monte de outros segmentos de suco, água mineral e água premium também, aquelas águas mais gourmets, né? Café, bebida energética, por exemplo, Del Valle da Coca-Cola, a Adesa da Coca, Schweppes também é da Coca-Cola. Isso é só a Coca-Cola Brasil, nem estou falando do restante do mundo, tá? Então, é um grupo muito forte e, além disso, ela não é só uma empresa americana. 75% da receita dela vem de fora da América do Norte. Então, na verdade, né, o dólar mais fraco acaba, de uma forma geral, melhorando, ajudando a empresa, porque o dólar mais fraco é ruim para a América do Norte, mas é bom para todo o restante do mundo. E Coca-Cola está 75% fora da América do Norte. Então, é uma companhia muito diversificada, tá? E ela tem um monte de vantagens competitivas. Nesse jogo que a Coca-Cola joga, ela não tem bebida alcoólica, né? Escala é fundamental. Ela está em todo o mundo, 200 países, tá? Então, assim, é literalmente todo o mundo mesmo, e ela é dona de uma das melhores redes de logística do mundo. Então, além da marca dela, que é algo muito peculiar, né? O próprio sabor, que todo mundo acho que vai combinar aqui, né? Mesmo quem não bebe refrigerante sabe que o gosto de uma Coca-Cola é diferente, né? Tanto que a fórmula está sendo guardada a 7 chaves até hoje. Além disso, a Coca-Cola tem uma vantagem gigante na logística dela, por estar em todos os países. Isso sem falar no potencial que ela tem de pegar o Big Data, né? Pegar todas essas informações desses países e fazer e ter o controle de tudo. E, inclusive, recentemente, a logística dela ela começou a ganhar dinheiro de uma forma muito diferente. Ela fez uma parceria com a Monster. Isso tem uns 5 anos para cá, né? E a Monster utiliza os canais de distribuição da Coca. Então, a Coca-Cola tem que fazer muito pouco investimento e consegue ganhar dinheiro com esse tipo de parceria. A Monster foi a primeira, mas aparentemente está dando certo e isso tem potencial para entrar outras marcas. Tá? Então, a Coca-Cola é uma empresa muito... tem décadas de funcionamento, muito rentável, tá? Inclusive olhando agora para os números, para os múltiplos aqui, né, de eficiência, de rentabilidade da companhia, quem são os grandes concorrentes da Coca-Cola?
Pepsi, né? Logo de cara, você já lembra da Pepsi. Na verdade, é PepsiCo, a empresa dona da Pepsi é a PepsiCo. E aqui fica uma ressalva importante. A PepsiCo atua em segmentos alimentícios também, tá? Ela é dona da Ruffles, enfim, de um monte de alimentos, da Doritos, né? Um monte de marca de alimentos, o Todinho também, da PepsiCo. Então, essas marcas são da PepsiCo. Então, não é exatamente a mesma coisa, mas a Pepsi é um dos grandes carro-chefes da PepsiCo, então dá para a gente comparar. E uma terceira empresa parecida com a Coca é a Dr. Pepper. Aqui no Brasil, acho que quase ninguém conhece, porque não é vendido aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos é famoso, tá? É um refrigerante de cola mesmo, é diferente, eu já tomei, eu já fui nos Estados Unidos, o gosto é diferente, eu não gostei, mas lá nos Estados Unidos tem muita gente que gosta, é muito forte por lá a marca, claro que o conglomerado da Coca-Cola é muito maior do que o da Dr. Pepper, mas também é algo que dá para comparar. Então, quando a gente olha margem EBITDA e ROI, vou até pedir para o editor colocar na tela aqui o gráfico comparando essas três empresas. A Coca-Cola é muito mais forte, muito melhor, números muito mais robustos do que as suas concorrentes. Mesmo o ROI, que é um pouquinho abaixo da PepsiCo, a gente está falando de um dos melhores ROIs da indústria americana, da bolsa americana. Então, a Coca-Cola é muito forte. Tem até quem é mais antigo, né, de cerca de uns 10 anos atrás, vai lembrar de uma propaganda da Pepsi que ela tentou, o casal estava no restaurante, o garçom perguntava se podia, que não tinha o refrigerante tal, se podia ser Pepsi, né? E aí, enfim, tentando abrir o mundo para que novos sabores, né? Para Pepsi tentar entrar no Brasil. E isso, na verdade, essa propaganda acabou saindo pela culatra, porque acabou virando piada aqui, né? Tipo, pode ser Pepsi, e muita gente ficou brincando assim na rua. Eu lembro perfeitamente disso, propaganda de 10 anos atrás, né? E não pode ser Pepsi, né? Quem gosta de Coca gosta da Coca-Cola mesmo, né? Então, é um caso muito específico da Coca-Cola. Essa é a empresa que a gente está falando, né? Não é só o refrigerante Coca, é todo o conglomerado, é toda essa logística. Uma empresa que tem uma das melhores métricas de rentabilidade dos Estados Unidos. Murilo, e agora em 2021, eu vi no seu relatório que ela está com uma oportunidade, né? Acho que está descontada. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. É isso aí. Como a Coca-Cola sempre teve métricas operacionais, né, de rentabilidade melhores do que seus concorrentes, inclusive a PepsiCo, ela sempre negociou com um prêmio, tá? Quando você vai olhar os múltiplos, preço-lucro, EV, EBITDA, e até um múltiplo que eu gostaria, um outro múltiplo diferente, que eu acho que aqui o prêmio fica mais evidente ainda, que eu até vou pedir de novo para a nossa edição colocar na tela o gráfico de preço por vendas, tá? O preço por receita. Acho que aqui fica evidente a diferença dos múltiplos. E o que aconteceu, né? Até antes da pandemia, a Coca-Cola era negociada em torno de 7 vezes preço por vendas, tá? E durante a pandemia, esse múltiplo desabou, despencou, enquanto a PepsiCo continuou negociando ali em torno de 2,5 vezes, tá? Óbvio que caiu um pouquinho em março, mas recuperou rápido. E recuperou por quê? Porque a PepsiCo, de novo, vende esses alimentos que, durante a pandemia, quando estava todo mundo em casa, foram os alimentos que muita gente consumiu, né? Essas batatas fritas, esses biscoitos que a PepsiCo tem de uma forma geral. Mas aí a Coca caiu, né? E continuou lá embaixo teve uma recuperação, ela vem se recuperando, mas ainda não retornou ao patamar pré-pandemia. Então, para mim, aqui está uma diferença muito clara, uma oportunidade muito clara. Por quê? Já começamos a vacinação, claro que num ritmo ainda lento, mas o Brasil é uma máquina de vacinar, né? Basta chegar a vacina aqui que a gente vai vacinar muito rápido. A gente é exemplo para o mundo inteiro. Falta a vacina chegar, concordo que está lento. Mas lá nos Estados Unidos, por exemplo, né, lá já está um pouco mais rápido, né? Então, assim, eventualmente, em 2021, ou, né, isso possivelmente a partir do meio de 2021, e certamente, quase que certamente em 2022, a gente vai ter uma volta à normalidade, com tudo indo bem nas vacinações, né? Então, o consumo de Coca, de refrigerante, dos produtos da Coca-Cola, né? Lembrando que não é só a Coca que é
da Coca, né, tem outros produtos, vão voltar a ser consumidos, né? Os produtos da PepsiCo, eles ficaram mais estáveis no decorrer desse tempo. Então, assim, eu acho que é algo que inevitavelmente vai acontecer e a Coca-Cola vai voltar a ser negociada esse múltiplo de 7 vezes aproximadamente. É questão de tempo, é questão da vacinação avançar. Então, aqui, para mim, tem uma oportunidade, é por isso que eu enxergo que a Coca-Cola é uma oportunidade para 2021, tá? E acho que quem esperar muito vai acabar comprando uma Coca-Cola mais cara no futuro, por isso que eu acho que é uma oportunidade agora. Murilo, como você citou, a Coca-Cola, além de ser líder, né, e representar todo esse ideal de felicidade e de alegria nas famílias, é também a favorita do Warren Buffett, porque é uma vaca leiteira, né, que paga muitos dividendos. Como que nós, investidores, podemos usufruir dessa vantagem também? O Buffett tem as ações da Coca há décadas, tá? É uma das maiores posições do portfólio dele, da Berkshire Hathaway, que é a holding, né, que ele investe nas ações que ele escolhe. E como você bem disse, uma vaca leiteira. O que é uma vaca leiteira? Talvez se tiver um investidor novo aqui, talvez nunca tenha escutado esse termo, mas é uma empresa que paga muito dividendo, né? Na verdade, é uma tradução, o termo vem do inglês, né? Cash call. Então, a gente fala vaca leiteira aqui no Brasil. Mas por que é uma vaca leiteira, né? A Coca-Cola ela aumenta a distribuição de dividendos por ação há 58 anos consecutivos, né? Cada ano ela vai pagando um dividendo por ação maior, tá? E, além disso, ela tem uma geração de caixa recorrente, uma certa previsibilidade, né? Ninguém vai dobrar o número de consumo de refrigerante de hoje para amanhã, tudo é muito mais previsível, um endividamento controlado, ela é líder no mercado, né, que ela atua. Então, assim, e fora as métricas de rentabilidade. Então, é uma empresa que historicamente paga muito dividendo e vai continuar pagando muito dividendo. Na verdade, inclusive, né, o dividendo por ação dela, ela tem aumentado nos últimos 7 anos em torno de mais de 6% ao ano. Então, assim, cada ano que passa, ela vai aumentando em 6% o pagamento de dividendos por ação. Então, ela também, eu acompanhei, a gente não estou falando de Coca aqui avulsamente, né? Essa semana teve o resultado trimestral da companhia, eu acompanhei a diretoria, o presidente da companhia falando sobre os números, inclusive eles esperam um avanço de 10% no lucro por ação em 2021 em relação a 2020, mas cuidado, né? Aqui não é uma companhia que, apesar de crescer 10% o lucro, vai crescer 10% o lucro por ação porque a base de 2020 é muito fraca, tá? Mas não é uma empresa que vai dobrar de tamanho, né? A Coca é uma companhia já estável que, justamente por ela ser estável e ser muito rentável, é isso que permite ela pagar dividendos tão expressivos e cada vez maiores, tá? Então, aqui no Brasil, para comprar as ações da Coca-Cola é muito simples, né? Porque você não precisa nem abrir conta na corretora fora do Brasil, né? Para comprar as ações. Você, obviamente, pode comprar também as ações diretamente nos Estados Unidos. Mas aqui, né? Desde o final do ano passado, qualquer brasileiro consegue comprar as ações negociadas nos Estados Unidos comprando o BDR, né, diretamente da corretora, diretamente, por exemplo, na Easy Investment. Se você tem conta em outra corretora, não muda absolutamente nada, você pode comprar Coca-Cola por lá também. Então, só digitar o código COCA34, esse é o código de BDR da Coca-Cola aqui no Brasil, e comprar como se fosse uma ação negociada normalmente no Brasil, que você vai conseguir. Não estranhem, tá? Assim, o volume ainda de negociação é relativamente baixo comparado com as outras ações negociadas na Bolsa Brasileira. Tem aumentado desde que liberou o BDR para todos os brasileiros, mas isso não é um motivo de preocupação, tá, galera? Porque existe a figura do formador de mercado. Então, tem um monte de banco, corretora, que são liberados pelos órgãos reguladores a atuar como contraparte. Então, às vezes, você vai comprar um BDR e não tem ninguém na ordem lá, né? Ninguém vendendo. Você quer comprar e não tem ninguém vendendo. Você lança a ordem de comprar mesmo assim. É como se você jogasse uma vara num lago que está muito calmo e nem parece ter peixe. É a mesma coisa. E, eventualmente, a figura do formador de mercado, que é uma corretora, um outro banco, vai vir e pode te vender essa ação que você está querendo comprar, entendeu? Então, mesmo que não tenha volume inicialmente, pode sim fazer a ordem de compra que eventualmente vai ser efetivada, tá? E você vai conseguir comprar Coca normalmente aqui no Brasil, assim como qualquer outra BDR, por causa da figura desse formador de mercado.
Murilo, e só para fechar a parte da Coca, é investimento para curto ou longo prazo? Qual que é a sua recomendação sobre o papel? Então, Caterine, aqui tem que ficar bem claro, tá? Mesmo o case, a indústria, a empresa sendo maravilhosa, né, sendo altamente rentável, de novo, uma das mais. Dificilmente eu vi uns números tão bons como o da Coca-Cola em relação à rentabilidade, mas é uma empresa que está realmente vendendo menos por causa da pandemia, né? Ela depende muito da volta da abertura dos restaurantes, dos bares, tá? Tanto que na, na divulgação do resultado do quarto trimestre, a própria diretoria falou, em outubro e novembro, os volumes caíram, mas caíram menos. Mas em dezembro houve uma retomada dos lockdowns em alguns lugares do mundo, e aí a queda no volume de dezembro foi um pouco mais significativa, né? Eles chamam de high single digit, né? Ou seja, em torno de 7, 8%, né? Então, esse que é um ponto de atenção ainda. A empresa, apesar de toda a robustez dela, no curto prazo ela ainda vem sofrendo. Quando você compra a Coca, você está apostando, né, confiando numa retomada na volta de uma certa normalização do consumo. Tá? Então, é uma visão de longo prazo. A empresa, quem está rico com Coca-Cola, comprar ações da Coca-Cola foi quem comprou as ações da Coca-Cola 30 anos atrás, 40 anos atrás. Por quê? O dividendo foi pingando ao longo do tempo, e se essa pessoa reinvestiu, comprando cada vez mais ações, a pessoa está literalmente milionária. Tá? Pode dar uma olhada aí que existem alguns casos, assim, tem até uma cidadezinha específica nos Estados Unidos, que eu nem lembro o porquê exatamente, mas um monte de gente comprou as ações da Coca-Cola e todo mundo ficou rico ali. Né? Bem legal essa história, eu vi no YouTube um dia desses. Mas tem que ter essa visão de longo prazo, porque 2021, enquanto a vacinação ainda não pegar corpo, não pegar uma velocidade ainda mais forte, as ações vão continuar oscilando, tá? Então, para mim, tem que ser uma visão de médio e longo prazo. E, de novo, não é uma empresa que a receita sobe 20% de um ano para o outro, tá? Que o volume cresce absurdamente. É uma empresa estável. Então, isso se reflete também, inclusive, no preço da ação. Apesar do dividendo ser expressivo e ser cada vez maior, o preço de uma ação da Coca-Cola não é uma ação que você espere que dobre de valor de um ano para o outro. Tá? Então, se você tem esse perfil extremamente arrojado, quer investir em empresas que podem ter esse retorno muito mais expressivo, Coca-Cola não é uma ação para você, tá? Estou falando de uma empresa aqui que paga dividendos, então tem que ser alguém que tem esse perfil. Além disso, outra coisa bacana de Coca é que você acaba dolarizando a sua carteira, tá? Então, por incrível que pareça, acho que a informação tem sido bem espalhada nos últimos meses, mas muita gente ainda não tem efetivamente uma parte da sua carteira dolarizada. E, na minha visão, isso não faz o menor sentido. Tem que ter, tá? O Brasil é uma parte ínfima do PIB mundial, então não faz sentido você ter 100% do seu dinheiro investido aqui. Tem que diversificar, e a Coca-Cola é uma excelente opção. Tem outras BDRs também, né? Eu gosto da própria Berkshire Hathaway, que é do Buffett, né? A empresa do Buffett. Eu gosto de Microsoft, tecnologia é algo que tem que ter na carteira, mas você não vai ter só tecnologia. E aí a de Coca-Cola entra muito bem nesse critério, inclusive, de diversificação, porque ela atua em um segmento totalmente diferente, que é o segmento de bebidas, segmento super resiliente, e eu tenho uma certa convicção de que vai voltar sim, é uma empresa muito robusta, mas fica aí essa ressalva de que tem que ter esse perfil de investidor, tá? Então fica aí a dica, pessoal, para quem gosta de consumir uma coquinha. Então, aí uma boa oportunidade também para ganhar uns bons dividendos. E Murilo, vamos rapidamente ao cenário nacional para falar de duas companhias brasileiras, nanicas, mas que estão despontando nos resultados do quarto trimestre. Quais seriam essas companhias, Murilo? É isso aí, Caterine. Eu queria aproveitar aqui para fazer uma pequena curtas e boas, né? A gente deu um enfoque maior na Coca-Cola a pedidos, né? De novo, foi o comentário mais curtido do nosso último episódio. De novo, fica o convite para que vocês comentem, sugiram, façam perguntas, sugiram ações para a gente analisar. Mas essa semana eu gostaria de falar de duas empresas especificamente. A primeira delas, TOTUS, está na carteira de Small Caps, soltou o resultado do quarto trimestre também de 2020. Eu já tinha uma expectativa de que o resultado viesse forte, mas ele superou, inclusive, as minhas expectativas, que já eram boas. Então, uma empresa que tem 40 anos de idade, né? Ela aumenta a receita líquida em 20% no ano,
e ela aumenta a margem EBITDA também, agora em torno de 24% aproximadamente. Essa combinação de uma empresa já estabelecida no mercado, vou falar antiga, né, porque 40 anos tem empresas mais velhas, mas já está bem estabelecida, já está provada no questão do tempo, e ela continua crescendo 20% na receita e tem uma margem EBITDA de 24%, essa soma de 20% com 24% dá mais do que 40%, é muito difícil você achar uma outra empresa no cenário brasileiro que tenha essas mesmas características. Isso é algo muito único. É uma empresa que continua crescendo num ritmo muito forte. Em 2020, a taxa de renovação dos contratos dela foi de 99%. Então, assim, todos os clientes que a TOTVS tem são mais resilientes do que a média. Tá? Então, ela também teve alguns outros destaques dos números do quarto trimestre, a posição em caixa aumentando, né? Isso dá poder para a companhia, para ela poder investir em outras coisas, a inadimplência diminuindo, tá? Então, eu fiquei muito animado ali com o estado de TOTVS, e tanto que nesta quinta-feira, né, que é quando a gente está gravando esse programa, a TOTVS, uma das maiores altas da Bolsa, subiu mais de 6%. Né? A gente ainda no meio do pregão, não sei quanto que vai terminar, mas o mercado gostou muito dos números à uma primeira vista, né? E por fim a receita recorrente, então aumentando também. Então tudo isso me deixa ainda mais animado. Hoje eu estou com preço, até que preço comprar no meu relatório de small caps de R$32 para a TOTVS. A TOTVS, nesse exato momento, está um pouco acima desse valor, então é hora de eu voltar pelas planilhas aqui, refazer algumas contas, ver se pode, né, chegar a valores ainda mais altos, mas por enquanto, né, ainda não tem renovação de preço, até que preço comprar, eu tenho que fazer o dever de casa primeiro, mas fica aí que à primeira vista, né, quem tem as ações da TOTVS pode segurar na carteira, porque o resultado foi muito bom e eu gostei muito do que eu vi. Outra empresa é a Kepler Weber. Essa talvez muito menos conhecida ainda do que a TOTVS. Né? A TOTVS já está até no Ibovespa e tal. A Kepler Weber não. Né? E ela é uma small cap, que também está na carteira, e essa semana, na quarta-feira, ela subiu mais de 15%, justamente num dia em que todo o mercado caiu muito forte. Tá? Tanto o Ibovespa como o índice de small caps caíram na quarta-feira e Kepler Weber subindo quase 16%. Por quê? E aqui vale fazer uma pequena comemoração. Né? Quem acompanha o relatório de Small Caps, o relatório da Kepler Weber especificamente, esse parágrafo já estava escrito no relatório desde que Kepler Weber entrou na carteira, que é em torno de outubro. Tá? Então, eu já falava desde outubro, eu estava lá no relatório que, como um dos possíveis gatilhos, a Previ, que é o Fundo de Previdência do Banco do Brasil, ela é dona de 17,5% das ações, ela eventualmente ia se desfazer das suas ações, porque o Banco do Brasil tem um processo de desinvestimento, e eles estão desinvestindo em ativos não core, né? Ativos que não tem nada a ver com o sistema bancário, e a Kepler Weber é uma empresa que faz silos metálicos, que não tem nada a ver com o business do Banco do Brasil. Eventualmente ia vender, era só questão de tempo, e eu não sabia, obviamente, quando que ia vender, mas era realmente uma das intenções do Banco do Brasil. E aí, nessa semana, o Banco do Brasil soltou um fato relevante, confirmando que ela praticamente zerou a posição, foi de 17,5% para 0,002%, algo assim, foi uma fração irrisória da Kepler, e aí as ações dispararam. O que a saída do Banco do Brasil, da Previ, tem a ver com o disparo da Kepler? Porque marca ali o fim da presença estatal na companhia. A Kepler agora ganha agilidade, tá? Pode, inclusive, avançar em questão de governança corporativa. Então, a Kepler Weber, que, por exemplo, ainda está fora do novo mercado, tá? Tem várias coisas que Kepler Weber pode ainda continuar crescendo, uma empresa que está na carteira, continuo gostando dela, tá? E essa saída da Previ finalmente é algo que já estava no trajeto, e é muito legal quando a nossa tese, né, sobre essa empresa vai se confirmando ao longo do tempo. É sinal de que o nosso trabalho aqui está sendo bem feito. Então, estou muito feliz porque na semana passada a Eneva disparou, e tanto a carteira semanal do Carone, que tinha a Eneva, tem ainda, né? A top 10 do José Falcão e a carteira de Small Caps tinham a Eneva, então todas as 3 carteiras da Isinvest subiram muito bem na semana passada por causa de Eneva, e agora nós tivemos tanto Kepler como TOTVS também andando muito bem na carteira de Small Caps. Então, esses 2 destaques extras, além da Coca-Cola, que eu queria trazer aqui no programa de hoje. E essa foi a análise fundamentalista do Murilo sobre a ação Coca 34 da Coca-Cola. Agora, bora conferir o que Hugo Carone preparou para a gente na análise gráfica? Com relação à referência de Coca-Cola,
tá? Todos os BDRs eu olho o ativo lá fora, o ativo principal, o ativo real, tá? Não adianta ficar olhando ele aqui, quem manda é o ativo real. Então, o ativo real, né, em dólar, então a gente tem o fator cambial aí para descontar como isso. Então, por exemplo, se o papel ficar parado lá e o câmbio cair, a gente sabe que o BDR vai ser pressionado. Ele já teve, né, o que é trend, que é uma tendência, né, mais expressiva lá anos atrás, está no mensal, 1980 e pouco até 1997, 98. Atualmente muito mais lento, não é dos BDRs um ativo assim que me atrai muito. Se a gente for considerar pontualmente o topo histórico dele atingido em 1998, a gente está praticamente no mesmo nível, então a gente está falando de um papel que está quase 20 anos, né, sem progredir, né, nos preços, mas que por enquanto sim, né, tem uma movimentação positiva, pontualmente não bate com o perfil, por exemplo, para uma recomendação de swing trade ou para uma recomendação, por exemplo, da carteira semanal, mas nada impede que ele continue, né, positivo como foi nos últimos anos aqui, ó, devagarinho, mas caminhando. Lembrando que em relação a 20 anos atrás, no melhor momento, né, ele ainda está bem parado, tá? E não esquecendo também que o papel, historicamente, em questão de preço, né, vamos dizer assim, não é justo, né, mas preço considerado caro, são essas regiões superiores, tá? E que atualmente teve há pouco tempo testando essa faixa de preço. Então, se a gente for aproximar aqui, algo em dólar por volta dos 54 dólares, 55 dólares, ele teve recente aqui e foi pressionado. Então, em questão de upside no curto prazo, até teria, tá? Suporte mais importante aqui embaixo por volta dos 49 dólares. Agora, puxando a nossa referência para TOTUS, tá? Foi um ativo até que a gente pegou para swing trade, que o longo prazo dele de fato ainda é de alta. A região que a gente está esperando já faz um tempo, tá? Aqui em cima, ainda teria um pouquinho de espaço até lá. Já é um papel que fez parte inúmeras vezes da carteira semanal, um papel que a gente gosta, ele costuma ter um direcional favorável. Na semana recente ainda ficou um bom tempo parado antes dessa alta mais expressiva, e o que chamou a atenção pra gente, a gente zerou ontem não, perdão, né? No caso, quinta-feira, a gente zerou essa referência, a gente se posicionou aqui na compra depois desse gap de alta. Quem não souber sobre o que eu tô falando, gap é uma delas, no canal tem aula sobre o assunto, tá? E a gente saiu em 33,99 por aqui, tá? Não é que o papel não vai continuar subindo, tá? A gente foi encurtando, que ele já estava dando acho que uns 14%, a gente foi encurtando nosso limite de stop, no caso positivo, né? Até que ele tirou a gente ontem no finalzinho do pregão. Então a expectativa é positiva, porém no atual momento o timing, o momento de posicionamento não é bom, tá? Ele pode continuar subindo, mas não seria o momento de entrada, tá? Referências distantes da média não é algo aconselhável. Passando para a referência agora de Kepler, também essa eu não cheguei a posicionar, mas foi um papel que a gente falou positivamente nesses últimos dias, quando teve aqui trabalhando próximo dessa linha azul, que é uma média de 200 períodos, é uma referência extremamente importante. Não que o ativo tivesse uma alta tão expressiva, mas que a partir dali ele deveria, né, tentar voltar a ter força compradora. O que a gente tem configurado é chamado de alargamento. Uma configuração um pouco complexa de se operar, mas se ficar aqui em cima, tá? Pode ser um pouco acima dessa região superior ou abaixo ou no meio, não tem problema. Se ficar ali ganhando fôlego e essa média começar a se aproximar dos preços aí em cima, quando houver o rompimento, você vai pegar toda essa referência aqui, ó, de altura e projetar o preço lá para cima. Então, o time ainda tem que ter um pouquinho de paciência, mas ele pode estar chegando e a projeção, né, o alvo é algo bem positivo. Vai ser uma valorização, né, se tem que ter paciência ainda um pouco, mas se ele ocorrer com rompimento, que vai trazer um alvo, como mencionado, bem expressivo. Aproveitem o resto aí do feriado, lembrando que a bolsa volta às 13 horas de quarta-feira. A gente vai ter uma live mais um debate nesse horário do que uma live comum como a gente tem todos os dias. Bom descanso, pessoal. Forte abraço e até semana que vem. Muito obrigada, Hugo, pela sua participação no Analistas em Ação. E agora, o momento mais especial do vídeo, as perguntas de vocês. Bora lá? Murilo, o César Meyer pergunta sobre a Oi. As ações da companhia são uma boa opção de investimento a curto ou longo prazo? Olha,
A Oi é uma das empresas mais perguntadas, foi uma das empresas mais perguntadas de 2020 e, pelo jeito, 2021 continua também, né? Também uma pequena ressalva aqui, que eu não sou um especialista em Oi, tá? Não fico olhando no detalhe cada número lá, não fico falando com diretoria. É diferente das ações small caps, as recomendações que eu cubro, aí sim, eu converso com o diretor o tempo inteiro, mas Oi não tem como ficar de fora do case, é muita pergunta o tempo inteiro, né? E eu falava no passado, a Oi estava e ainda está em recuperação judicial, eu falava que a Oi quase acabou, tá, galera? Realmente a Oi quase faliu mesmo. E normalmente a maioria das empresas que entram em recuperação judicial não voltam, tá? O histórico é negativo. Então, no ano passado, a gente até brincava que a Oi era uma empresa que estava como se ela estivesse na zona de rebaixamento, precisava ganhar os seus jogos e ainda depender de uma combinação de resultados para conseguir escapar. Incrivelmente, as coisas estão dando certo para a Oi. Ela ganhou seus jogos e a combinação de resultados foi favorável para ela. Então, ela conseguiu vender tudo aquilo que ela conseguia vender e vender num preço bom. Então, agora, basicamente, é um só entre aspas, porque é uma etapa muito importante na recuperação da companhia ainda, não está recuperada ainda de fato totalmente. Ela tem que continuar investindo agora na fibra ótica, que é onde, né, tem margens muito mais expressivas. Então, aí que a gente vai ver uma nova Oi. Então, assim, em questão de curto prazo, é difícil falar, é um papel muito volátil, tá? Eu mudei muito a minha opinião da Oi de uns tempos para cá. Até ano passado, eu ficava de fora totalmente, porque é uma empresa que estava quase a ponto de quebrar, e eu não gosto de entrar no que a gente chama nessas facas caindo, né? Assim, não vou tentar pegar uma faca que está caindo, eu espero terminar de cair no chão primeiro, né? E agora parece que terminou de cair no chão mesmo, né? A Oi está se mostrando resiliente, e se ela continuar se recuperando, tem espaço para andar mais, tá? Só que é muita volatilidade, ela ainda precisa de algumas etapas cruciais para sua recuperação, então no curto prazo, né, é muito difícil falar porque ela pode eventualmente realizar em qualquer momento, tá? E muitas vezes nem aconteceu nada com a empresa, mas ela cai com o mercado, e como ela está mais volátil, ela cai mais com o mercado também. Então, tem um pouco desse dinamismo. Quem está em Oi tem que ser uma parcela muito pequena e ter esse perfil mais arrojado. Falar de longo prazo, como ele perguntou aqui, o César, né, se era de curto ou de longo, no longo eu também acho que é difícil falar, porque a empresa ainda não se provou que ela vai existir no longo ainda, né? Ela provou que ela, por enquanto, não vai quebrar, ela está se recuperando bem, né? Agora, uma empresa rentável, com lucros crescentes, com tudo aquilo que a gente gosta de uma companhia realmente estável, resiliente, crescente, a Oi ainda não chegou nesse nível, tá? Então, eu cravar para o longo prazo, também eu acho que é demais, é forçar a barra. Agora, o médio prazo, aí sim me parece um lugar interessante, né? Ele falou de curto ou longo, mas eu acho que é justamente no meio que a Oi se encaixa, tá? Alguém que vai saber que a Oi vai ter muita volatilidade no curto, mas que tem uma visão mais de longo prazo, né? E sem querer esperar que a Oi exista daqui a 10, 20 anos, mas que daqui a 6 meses, um ano, a Oi sim pode, do jeito, no ritmo que ela está, seguir se recuperando, tá? Então, eu acho que tem mais potencial para a Oi sim, mas eu entraria justamente no meio dessas duas janelas. Em vez de curto ou longo, eu acho que a Oi é mais para quem está ali com uma perspectiva de médio prazo, tá? 6 meses, um ano, 2 anos, coisa desse tipo. Perfeito. E agora vamos para o Santander. O internauta PriJV pergunta qual que é a diferença entre SAMB 4 e SAMB 11? Quase nenhuma. Tá? As duas são Santander, são ações do Banco Santander. O SAMB 4 são as ações preferenciais e SAMB 11, né? Quando vocês verem um 11 no final de uma ação, provavelmente pode ser outras coisas também, mas é uma unit. Uma unit é um nome chique em inglês, né? Mas é uma combinação de algumas coisas. Normalmente é sempre ações preferenciais com ordinárias. No caso de Santander, é a combinação mais simples possível, porque é uma preferencial e uma ordinária. Então, é SAMB 3 mais SAMB 4. Tanto que se você pegar o preço de SAMB 11, somar SAMB 3 mais SAMB 4, dá aproximadamente a mesma coisa. Pode dar um centavinho ou outro de diferença, né, porque o mercado ele vai oscilando ao longo do tempo, né, mas essa que é a diferença, tá? Agora, tem uma diferença importantíssima, que é o volume de negociação. O SAMB 3, eu até peguei os dados aqui, SAMB 3 tem um volume nos últimos 12 meses de 2,2 milhões por dia, SAMB 4, 2,8. Então, mais ou menos a mesma coisa. SAMB 11
109 milhões por dia. Então, SAMB 11 é muito mais negociada do que SAMB 3, SAMB 4. Para vocês terem uma ideia, o volume de SAMB 3, SAMB 4, ele é menor do que muitas small caps, tá? Então, esse que é o problema. Quando alguém me pergunta qual empresa entrar, eu sempre vou, qual código comprar, eu sempre vou na mais líquida, né? Na empresa que tem mais volume de negociação, porque você corre menos risco ali, de compra rápido, vende rápido, né? Você não corre esse risco de não conseguir fazer a sua operação e de, eventualmente, algum player muito grande entrar em SAMB 3 ou SAMB 4 e aí acabar distorcendo temporariamente o preço. Então, o SAMB 11 é a recomendação ideal por causa do volume de negociação. Mas as duas, SAMB 4 e SAMB 11, as duas empresas, dois códigos são de Santander Brasil, beleza? Beleza, e tem mais uma última pergunta dos internautas, né? Pensando na internet, pergunta sobre a Camil. O que esperar da ação a médio e longo prazo? Eu gosto de Camil, viu? Camil é uma empresa que ela dobra de tamanho a cada 5 anos. E, pelo menos esse tem sido o histórico da companhia. Então, uma empresa que vem crescendo muito forte, ela atua no ramo de alimentos, tá? Porque isso pode gerar uma certa confusão. A Camil não é a Camil que planta o arroz, o feijão, ali não é uma empresa de agronegócio, né? Ela é de alimentos. Então, inclusive, inicialmente, você poderia pensar que o ramo de alimentos, arroz, feijão, açúcar, né, que é os segmentos que a Camil atua mais forte, são segmentos comoditizados, né? Porque você vai comprar um arroz, um feijão, enfim, normalmente você vai no mais barato, né? Tudo arroz, tudo feijão. Só que no caso da Camil, ela consegue ter uma diferenciação de marca, né? Querendo ou não, muita gente conhece a marca Camil, prefere comprar o arroz Camil, né? O feijão ainda está ali lutando com o market share mais forte, mas o arroz é muito forte da marca Camil. Ela está com um arroz, um açúcar, né, União, o açúcar aí é muito forte, o açúcar União. Então, no final das contas, ela consegue cobrar mais caro por causa da marca, tá? Então, a Camil tem esse diferencial e algo que eu gosto na empresa é que ela é uma boa pagadora de dividendos, tá? Não é o dividendo mais alto da Bolsa Brasileira, pagando 8%, 10%, não é esse o caso, mas é uma empresa que paga 4%, 5% ao ano, tá? Então, muito bom dividendo, uma boa opção para comprar uma carteira de dividendos também, junto com Coca-Cola, inclusive, tá? A única coisa de Camil é talvez o timing, tá? Por quê? É uma empresa que subiu muito até novembro e aí veio a questão das vacinas, bolsa disparou em novembro, dezembro, e teve aquela famosa rotação de setores. Acho que quem acompanha a bolsa já está muito por dentro disso, né? As empresas de tecnologia pararam de avançar, de e-commerce pararam de avançar também, e foi todo para mineração, para commodity, para grandes bancos, e aí Camil acabou sofrendo um pouco desde novembro, caiu muito em novembro, e desde então ela está ali meio que de lado, tá? Então, o único, assim, para médio e longo prazo, eu gosto da companhia, inclusive acho que está um pouco descontada, não é a empresa mais barata que eu já vi na vida, não é mesmo, mas acho que pode subir mais sim, mas tem que ter essa visão, né, essa paciência de que no curto prazo é uma empresa ainda falta alguma coisa para fazer as ações voltarem a deslanchar. No médio e longo prazo, aí sim, a empresa pagadora de dividendos vai continuar crescendo. Fica apenas essa ressalva para o curto prazo, que talvez ali o mercado tenha deixado o caminho um pouquinho de lado, tá? E falta algum gatilho ali para as ações voltarem a andar. Quais são suas considerações finais, né, sobre estas companhias? A gente falou aqui desde alimentos, né, Coca-Cola, Camil, até as small caps, né? É isso aí. Não, a consideração final é que existe investimento para todo tipo de investidor, né? Camil pode ser considerado uma small cap também, mas fica aí a sugestão, tá? A gente acabou, inclusive, recentemente nós atualizamos as recomendações de BDR, tá? A gente não tem uma carteira com preço-alvo ainda, mas a gente tem o top 5. Então, são ações que a gente, né, de BDRs ali, que a gente recomenda, cada analista recomenda uma ação. Então, a gente, né, fez algumas mudanças, a gente acabou saindo de Pfizer, entrando com o Johnson & Johnson, por exemplo, tá? Microsoft continua, a Coca-Cola continua, a Google continua também,
tá? Então, dá uma olhada lá, quem é cliente da EasyInvest, que a gente atualizou isso recentemente. Então, a gente está bem confiante, eu acho que vale a pena diversificar nos Estados Unidos, tem uma parcela da sua carteira dolarizada, e aqui no Brasil também tem boas alternativas com small caps. O mês de fevereiro tem sido muito positivo para a carteira de small caps, especificamente, estou acompanhando de perto cada resultado das companhias, então muito feliz com o avanço de Eneva, com o avanço de TOTVS, com o avanço de Kepler, e está só começando, tem um monte de companhia que ainda não divulgou o resultado, e as expectativas ainda são muito boas. Bom, pessoal, vamos encerrando por aqui. Lembrando que o Analista Sem Ação vai ao ar todos os domingos às 9 horas, então não deixe de acompanhar todas as novidades sobre o mercado de ações.